Hoje nós demos como título para essa manhã, celebrando Jesus o Messias. Hosana, salve-nos agora. E nós vamos compreender o sentido desse domingo de hoje, 10 de abril no nosso calendário. É isso mesmo, 10 de abril. Hoje é um dia muito solene, porque é conhecido no meio da cristandade, no meio da nossa irmandade como Domingo de Ramos. Quem já ouviu falar sobre essa expressão, Domingo de Ramos? É uma expressão usada no meio do cristianismo, conhecido como Sunday, Palm Sunday. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. O que significa isso para a gente? Qual é a relevância? Qual a importância que nós devemos dar à estação do ano que começa nesta nova semana? Nós estamos iniciando hoje uma nova semana, chamada Semana Santa. Quem entende, quem estava se lembrando disso? Que nós estamos entrando na Semana Santa, conhecida como uma semana sagrada. E nós vamos entender biblicamente o porquê que é tão importante para nós essa semana. O apóstolo Paulo, ele ensinou na sua carta que alguns fazem referência, distinção entre dias e dias, dia e outro dia, mas nós entendemos que pela palavra de Deus, Jesus é o cumprimento de todas as datas especiais, de todas as festas no calendário bíblico. Jesus, ele é o cumprimento, ele é o ápice de tudo que nós fazemos, celebramos e comemoramos. Então, nós como igreja devemos também celebrar essas datas importantes, porque Jesus é a razão de tudo que fazemos, de tudo que celebramos. Eu queria convidar você a abrir comigo lá em João, capítulo de número 12. Nós vamos ler o Evangelho de João no capítulo 12. Por gentileza, acompanhe comigo. Nós vamos ter algumas passagens que vão estar na tela, talvez outras você vai estar abrindo, mas nós vamos iniciar com João, capítulo de número 12, no verso 1, a partir do verso 1, e depois a gente vai pular para o verso de número 12. Quem achou, diga amém. Vou ler na NVI, na versão, nova versão internacional. No versículo de número 1 do capítulo 12 de João, diz assim a Bíblia: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. A Bíblia diz que 6 dias antes da Páscoa, diga comigo, 6 dias antes da Páscoa. Isso significa que Jesus estava entrando na semana da Páscoa, na semana em que ele seria sacrificado, na semana que ele seria oferecido como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No versículo 1 aqui dá a dica para a gente de algo importante. Começava-se uma estação, iniciava-se uma semana muito importante no calendário bíblico. Agora no versículo de número 12, vamos lá pular para o versículo 12. No dia seguinte, diga comigo, dia seguinte. Se ele chegou de 6 dias antes, então agora era o 5º dia antes da Páscoa. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Ou seja, que multidão é essa? Só para a gente se lembrar um pouco, nesse período da Páscoa, era comum, era normal, que as multidões vinham para a cidade de Jerusalém. As famílias, elas vinham de lugares remotos, elas vinham de cidades longes, até de outros países. As pessoas viajavam semanas naquela época. As pessoas, algumas delas viajavam 2 até 3 semanas para irem para a cidade santa, Jerusalém, para que as famílias juntas pudessem celebrar
a Páscoa que Deus havia estabelecido há muitos anos atrás, quando Israel estava sendo liberto do Egito. A Páscoa foi instituída em Êxodo capítulo 12. Você pode ler com a sua família em casa, você pode ler hoje. É muito importante que você leia, que você volte para a raiz, para a essência. A Páscoa bíblica foi estabelecida por Deus quando o povo hebreu estava para ser liberto, para sair do Egito, naquela noite em que Deus enviou a 10ª praga. Quem se lembra disso? Deus enviou a 10ª praga. Faraó estava resistindo, não queria deixar o povo ir, e Moisés implorava diante de Faraó, e ele foi lá várias vezes com Arão, e Faraó endurecia a cerviz, até que Deus, depois de 9 pragas, Deus falou assim: agora eu vou enviar a última praga, e desta vez Faraó deixará o meu povo ir. Isso implica, gente, uma estação de liberação. Eu estava essa semana meditando, refletindo sobre Êxodo, estava lendo novamente aquilo que nós já conhecemos, mas enquanto eu lia Êxodo 11:12, Deus me fez lembrar daquela palavra profética que Deus me deu no ano passado, em setembro, sobre o ano de liberações. Quem se lembra disso? Que este ano é um ano de liberações. E deixa eu falar algo para você. Nós estamos entrando hoje numa estação, num season, aonde eu acredito que haverá liberações de Deus sobre a igreja, sobre o povo de Deus na terra, não só sobre a nossa igreja, mas sobre o povo de Deus na terra. É um ano profético, porque é um ano Shemitah, mas não só por isso, mas nós estamos entrando na estação da Páscoa, e Deus libertou os hebreus exatamente no dia da Páscoa, no dia que ele estabeleceu o dia do Passover, o dia que ele deu a ordem que o anjo passaria por todo o Egito e feriria o primogênito de todas as casas, mas nas casas que houvesse sangue, toda casa que houvesse sangue nos umbrais da porta, o anjo passava por cima e aquela família era salva da morte. E assim o povo hebreu não fez nada a não ser crer. A única coisa que eles tinham que fazer é acreditar naquela mensagem e receber o sangue, que eles imolavam um cordeiro, e eles tinham que aplicar. Assim também a salvação. A salvação não se recebe apenas por você crer que Jesus morreu na cruz. Ela tem que ser recebida. Você tem que se apropriar. Você tem que trazer para dentro da sua vida. Eu creio, eu recebo a salvação. Como nós vimos agora recentemente, pessoas recebendo Jesus e o confessando como Senhor e Salvador das suas vidas, porque a salvação deve e precisa ser apropriada, recebida pela fé. E a Bíblia diz que naquele dia, no 14º dia do mês de Nissan, ou mês de Abib, ali aconteceu a Páscoa. Os israelitas imolaram o cordeiro. Eu não vou abrir o texto, você pode ler em casa, está em Êxodo capítulo 12. E eles, no 10º dia, eles precisavam separar um cordeiro sem defeito, um cordeiro de um ano, um cordeiro sem mancha, um cordeiro que estivesse em perfeita saúde, sem defeito. E eles ficavam do 10º dia até o 15º dia, até o 14º dia, observando aquele cordeiro. E eles observavam para averiguar se não havia defeito, se não havia doença, se não havia nenhuma mancha naquele cordeiro, porque ele deveria ser imolado no dia da Páscoa, no 14º dia. Aquele cordeirinho iria ser imolado para a família então ser salva do anjo da morte que haveria de vir assolar toda a terra do Egito. Qual que é a implicação disso para a gente hoje? Qual que é o significado dessa Páscoa bíblica que está lá em Êxodo capítulo 12 para a gente? Tem tudo a ver, está aqui no Novo Testamento. Não foi por acaso que Jesus, ele foi para Betânia 6 dias antes da Páscoa. Olha só que interessante, ele foi para Betânia, e diz a Bíblia aqui no verso 12, vamos de novo no verso 12, João 12, no verso 12,
No capítulo 12, no versículo 1, diz que 6 dias antes ele foi para Betânia, mas no dia seguinte, no verso 12, no dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa, diga comigo, a grande multidão que tinha vindo para a festa. Gente, não era pouca gente não, era muita gente. Os historiadores, alguns deles estima-se que havia mais de 100 mil pessoas ao redor de Jesus nessa multidão. Não estou me referindo somente à cidade, mas que estavam em redor, em volta de Jesus, porque diz que eles, ouvindo que Jesus vinha para a cidade, a grande multidão que tinha vindo para a cidade, ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. No verso de número 13, pegaram ramos de palmeiras. E aí que está essa expressão domingo de ramos. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Você pode falar comigo? Hosana! Hosana! Vamos juntos, Hosana! O que significa Hosana? Hosana significa no hebraico, Deus, é assim ó, salva-nos agora. Jesus, em outras palavras, eles gritavam para Jesus o Messias: salva-nos agora, te pedimos, salva-nos, liberta-nos. E eles, sem entenderem o que estavam dizendo, eles estavam louvando a Deus e declarando: Hosana, salve-nos agora, salva-nos, liberta-nos agora. E o texto continua aqui dizendo assim no verso 14: Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado no jumentinho. A princípio seus discípulos não entenderam isso, só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. Queridos, muitas vezes a gente é como os discípulos aqui nesse momento, versículo 16, eles não entenderam isso. Muitas vezes a gente está no meio da multidão, a gente participa da igreja, dos cultos, a gente convive no ambiente cristão, mas muitas vezes nós não entendemos o que de fato realmente significa, o que é que o Espírito de Deus quer falar ao nosso coração com respeito a essas ocasiões solenes na Bíblia. Deixa eu falar algo para você. Páscoa, essa semana que começa hoje, é uma semana solene, é uma semana santa, não porque ela é santa em si mesma, mas porque Deus, no calendário divino, Ele estabeleceu um período de encontro com a humanidade. Deixa eu te falar algo para você. Não é santa porque a religião disse que é santa, não. Ela não é santa porque o cristianismo como religião, ou como os homens, ou como as igrejas denominaram isso, não. Foi o próprio Deus que instituiu a Páscoa. E Deus fala em sua palavra: 3 vezes no ano vocês se encontrarão comigo. Deus estabeleceu 3 grandes encontros na Bíblia. São um calendário de Deus, são datas marcadas na agenda de Deus. Ele fala assim: todo homem comparecerá diante de mim. 3 ocasiões: Páscoa, Pentecostes e trombetas. E dentre essas 3 ocasiões, esses 3 encontros, algumas festas eram celebradas. Por exemplo, na Páscoa se celebrava o Cordeiro Pascal, que é a Páscoa, e também o pão asmos, ou pão ázimo. Se celebrava exatamente no mesmo momento. E também, logo em seguida, no domingo pela manhã, tinha uma outra festa, chamada Festa da Primícia.
festa das primícias, era uma seguida da outra. Então as três estão no mesmo encontro, no encontro de Páscoa. Deus fala assim: vocês encontrarão-me nesses três encontros. Deixa eu falar algo para você. Essa semana é uma semana que Deus marcou com a humanidade para se encontrar com os homens, e isso tem um profundo significado espiritual para a gente. Deus que estabeleceu no seu calendário, não é no calendário humano, é no calendário de Deus. Interessante que neste ano nós estamos de fato, houve uma sintonia do calendário gregoriano com o calendário lunar, que é o calendário de Deus, né? Deus, ele caminha, e a sua agenda caminha pelo calendário lunar, não é do sol. Nós do ocidente andamos pelo calendário solar, mas neste ano nós estamos exatamente no ano, na semana profética que Deus estabeleceu. E no versículo 16, vamos voltar para ele. A Bíblia diz que eles não entenderam isso só depois que Jesus foi glorificado. Versículo 17: a multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitar dos mortos, continuou a espalhar o fato. Versículo 18: muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Gente, quando eles ouviram a multidão clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, aquela multidão inteira estava aclamando Jesus. Aquela multidão estava proclamando uma verdade. Sem eles entenderem, eles estavam cumprindo uma profecia da Bíblia. Vamos ver o que diz lá em Zacarias capítulo 9. Zacarias capítulo 9, vai estar na tela na versão NVI. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Aquela multidão, sem entender, sem mesmo saber, elas estavam ali cumprindo uma profecia que estava escrita na Bíblia há mais ou menos 500 a 700 anos atrás. Olha o que diz Zacarias 9, 9. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei, diga comigo assim, o seu rei, vem a você justo e vitorioso, humilde e montado num jumento. Diga comigo, montado no jumento. Isso é muito interessante. O seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado no jumento. Mas não é só jumento, no jumentinho, cria de jumenta. E aqui está o cumprimento da profecia. Aquela multidão inteira, gente, eram muitas pessoas. Quando Jesus voltava de Betânia, e quando ele estava no Monte das Oliveiras, descendo para a cidade, porque o Monte das Oliveiras ficava mais ou menos uns 4.000 pés acima do nível do mar. E quando Jesus estava descendo para a cidade, do Monte das Oliveiras, ele avistou a cidade. Ele viu a cidade, e a multidão se aglomerou em volta dele, e eles começaram então a aclamar: Hosana, Hosana, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Na verdade, aquilo era um costume que eles faziam em toda Páscoa. Toda Páscoa, as multidões que vinham das cidades, todos os peregrinos que vinham de longe para celebrar a Páscoa, todo ano eles celebravam a Páscoa. Quando eles chegavam próximo da cidade, as multidões vinham cantando: Hosana, Hosana, e cantavam mesmo, cantavam: Hosana, bendito o Senhor, o rei que vem em nome do Senhor. Aquilo era uma proclamação do Messias que haveria de vir, mas naquele dia a profecia estava se cumprindo diante deles, e eles não entendiam, e eles não entenderam. Estava na pessoa, na frente deles, e eles, sem saberem, começaram a cantar aquilo que eles todo ano cantavam, e o Messias montado no jumentinho, e eles cantavam Hosana, Hosana, mas não compreenderam que o Cristo, o Filho de Deus, estava diante deles. Olha que interessante, gente. É muito interessante isso. Você fala assim: pastor, por que ele veio montado no jumentinho? É só para se mostrar que ele é humilde? Não, não é isso. Tem um significado profundo na Bíblia. Geralmente, quando os reis vinham para lutar uma batalha, para vencer, para disputar, para combater, fazer batalhas, quando os reis daquela época vinham
para um outro lugar, para conquistar, eles iam em cavalos. Eles iam montados em cavalos. E não era qualquer cavalo, eram cavalos específicos, cavalos fortes, bonitos, grandes, mais altos do que os demais. Geralmente, quando havia uma tropa, o cavalo do general, geralmente ele era mais alto do que os demais soldados. E o cavalo do rei era ainda mais alto. Eles mediam com palmas, eles mediam para saber o tamanho do cavalo. Mas Jesus optou não vir em cavalo. Sabe por quê? Porque ele se apresentava em Jerusalém como um homem da paz. Não para guerrear, mas para trazer paz para aquela nação. Jumento, naquele período, quando um rei queria trazer paz ou fazer trato de paz, não se vinha em cavalo, se vinha no jumentinho. Naqueles períodos antigos, quando um rei queria fazer acordo de paz com outro rei, eles não vinham em cavalo preponderante, não, eles vinham mais simples, no jumentinho, para dizer: ei, eu estou vindo para fazer paz, eu estou vindo para fazer acordo de paz. O significado é esse, porque Jesus sobre aquele jumento dizia: eu sou o rei da paz, eu sou o príncipe da paz, eu estou vindo para Jerusalém, não para condenar, mas para trazer paz para os homens, para trazer paz entre as pessoas, e para trazer paz com Deus. Esse é o sentido de Jesus chegar em Jerusalém, esse é o sentido de domingo de Ramos, é o dia que ele entra em Jerusalém. Queridos, é a primeira vez, nenhuma outra vez você vai ver Jesus se permitindo ser aclamado ou se apresentado como rei. Todas as demais vezes nos evangelhos, você vai ver Jesus pedindo: olha, não fala para ninguém que eu fiz isso. Não diga para ninguém. Ele fazia milagres, curas extraordinárias, milagres muito grandes, mas ele pediu: olha, não fale para ninguém, abaixa a poeira, eu não quero que eles façam tumulto, não é a minha hora ainda, não é a hora ainda de eu me apresentar. E o mais interessante, que Jesus, ele veio para Jerusalém exatamente no 10º dia no calendário bíblico. No 10º dia, conforme Deus havia estabelecido para Moisés: vocês vão pegar o cordeiro no 10º dia de Nissan. No 10º dia do primeiro mês, vocês vão escolher um cordeiro e vão examiná-lo para os próximos dias, até que ele seja imolado no 14º dia. Jesus voluntariamente, ele vem para se apresentar em Jerusalém, para que os religiosos, os líderes religiosos, pudessem então averiguar e ver se havia nele falha, para ver se havia nele defeito. E foi dali para frente que eles começaram a pressionar Jesus. Queridos, já parou para pensar que os quatro evangelhos, isso é muito interessante agora, os 4 evangelhos somam o total de 89 capítulos. 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. 89 capítulos. 4 capítulos dos evangelhos, de todos os evangelhos, eles apresentam e mostram os 30 primeiros anos da vida de Jesus. Os 30 anos estão nos 4 capítulos. O restante dos anos, o restante desses anos, nós vamos ver que esses evangelhos, os 85 capítulos restantes, focam nos últimos 3 anos e meio de Jesus. 89 capítulos restantes estão enfocados nos últimos 3 anos e meio. Por que é tão importante isso? Tem um significado muito profundo. Hoje eu não vou falar sobre isso. Esses 3 anos e meio, 89 capítulos. Agora, dos 89, 29 capítulos dos evangelhos, eles estão concentrados na última semana de Jesus na terra. Da última semana, exatamente como essa semana que se inicia. Jesus, em João capítulo 12, imagine só, em João capítulo 12 está o relato que ele entra em Betânia e agora ele entra em Jerusalém. Imagine, todo o restante de João, basicamente a metade quase do evangelho de João, vai se deter na última semana de Jesus na terra. Tem 21 capítulos o evangelho de João. No capítulo 12 ele se apresenta. E o restante, que é o evangelho mais impressionante para mim,
Quando você chega no capítulo 13, 14, 15, Jesus dando as últimas instruções, as últimas palavras para os discípulos. É ali que ele faz a última ceia com eles. É ali que ele fala as últimas palavras. É ali que depois ele vai ser preso e vai ser tentado, vai ser provado, vai ser atestado, vai ser averiguado. Eles vão examinar o cordeiro se não tem defeito. E ali eles começam a pressioná-lo, investigá-lo para ver se havia nele alguma falta, alguma falha, e nada podiam achar. Até Pilatos, o homem que o condenou, disse: não vejo nele defeito, não há nele falha, não há nele defeito. Gente, a multidão que 5 dias antes da Páscoa o aclamavam, Hosana, é a multidão que depois falou: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Jesus, ele entra em Jerusalém para cumprir uma estação e um calendário alinhado com o propósito de Deus, totalmente alinhado com o propósito de Deus. Nós vemos isto acontecendo, e as pessoas trazendo ramos de palmeiras, né? Abra comigo lá em Lucas capítulo 19, é uma outra passagem que quero ler com vocês, que relata esse episódio, só para abrir um pouco mais o leque. Lucas capítulo 19, a partir do verso 35. Lucas capítulo 19, a partir do 35. E nós vamos fazer no final dessa mensagem exatamente como está escrito aqui na Bíblia. Nós vamos fazer um ato bem significativo daquilo que representa para a gente esse domingo de hoje. Preparação da Semana Santa, preparação de Páscoa. Por isso que nós encorajamos vocês a não se ausentarem das reuniões, queridos. Porque a Bíblia chama isso de Santa Assembleia, Santa Convocação, Ajuntamento Santo. Nós vamos compreender isso mais e mais. É Deus que estabeleceu: vocês deverão se apresentar diante de mim, todos os povos, e não é uma vez só não, para sempre, pelas gerações. Deixa eu falar algo para você. Isso que você faz de vir ao templo tem um significado muito profundo. A gente pode adorar a Deus aonde estamos, no carro, em casa, no seu quarto, na sua cozinha, dirigindo o carro. Aonde você está, você pode adorar a Deus. Mas há uma diferença em você estar aqui adorando na comunidade, no ajuntamento. Existe uma unção que é liberada aqui nesse encontro, gente. Existe uma unção que é liberada para o corpo, de modo corporativo, quando a gente está junto. Existem bênçãos que são liberadas na união, nesse ajuntamento, quando estamos juntos. Então, eu quero encorajar você a não se ausentar dos próximos cultos e reuniões que vamos ter até o próximo domingo, porque isso é muito profético. Aqui em Lucas capítulo 19, no versículo 35, o texto fala assim: levaram-no a Jesus, lançaram seus ramos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Isso é um sinal de realeza, é um sinal de honra, sabe? Quando eles colocavam ali os ramos, quando eles lançavam no chão os ramos das palmeiras e as suas vestes, era um sinal de realeza, nobreza. Aí, aqui o rei está vindo. Então eles reverenciavam, eles honraram a Jesus como rei. E a Bíblia diz que quando já estava, no verso 37, quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, diga comigo, toda a multidão, começou a louvar. Vamos juntos, começou a louvar a Deus, alegremente e em alta voz. Toda a multidão começou a louvar a Deus, alegremente e em alta voz. Por todos os milagres que tinham visto, exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. E ele disse: eu digo a vocês. Respondeu ele: se eles se calarem, as pedras clamarão. Aí vamos para o versículo 41. Quando se aproximaram e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Diga comigo, chorou sobre ela. Por que ele chorou sobre ela? Porque nesse momento, quando ele está voltando,
ele avista a cidade e ele se lembra de que muito em breve aquela cidade seria destruída pelos inimigos. Os inimigos viriam, iriam massacrar, derrubar, queimar o templo, derrubar tudo e trazer destruição para aquela cidade. E quando ele olha para aquela cidade, ele se compadece, porque ele entendia que apesar da multidão estar o aclamando, eles não estavam reconhecendo quem ele era. Alguns já criam nele, mas a maioria daquela multidão não reconheceu quem Jesus era e o que ele veio fazer. E o verso aqui continua assim, 42, e disse: se você compreendesse neste dia, você pode falar comigo nesse dia? Queridos, há um significado nisso. Não é um dia qualquer, não é um dia do acaso. Neste dia, se você também conhecesse o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos, virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados, também a lançarão por terra, você e seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Você pode falar comigo, uau, uau, porque não reconheceste o tempo da visitação, porque não reconheceste o dia exato que eu vim cumprir essa profecia. Em outras palavras, aquele dia, quando Jesus fala assim, porque não reconheceste o dia da visitação, ou seja, o dia que ele se manifestou de fato para Israel, como o Cordeiro que estava vindo, como o Messias, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas que estava vindo trazer paz, para salvar a humanidade, para salvar a nação, não para salvá-los do Império Romano, não para trazer salvação política, porque o que eles esperavam era um rei que viesse num cavalo, montado num cavalo, para conquistar o Império Romano. O que eles aguardavam era um rei que viesse preponderante, com a sua espada, com a sua elegância, para conquistar o reino de Roma. Mas ele não veio para fazer isso. Ele não veio para conquistar a política, nem reinos políticos. Ele veio para conquistar o coração da humanidade. Ele veio para conquistar a sua alma. Ele veio para conquistar o seu coração. Ele veio para quebrantar o nosso coração, para que nós possamos olhar para ele e reconhecer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o Cristo, o Messias. O que significa isso? A palavra Jesus no hebraico é Yeshua, é a palavra Jesus no hebraico, e a palavra Cristo no grego é Christos, que é a mesma palavra idêntica ao hebraico de Messias, ou seja, Yeshua, Messias, Jesus, Cristo. Jesus refere-se à humanidade de Jesus, Cristo refere-se à divindade, à parte divina dele, que nunca nasceu. O Jesus, o homem nasceu, mas o Cristo sempre existiu, sempre esteve presente e se manifestou para redimir a humanidade de seus pecados. E ele veio como eu e você, ele veio como homem. Jesus se apresentou na sua primeira vinda como príncipe da paz. Ele veio trazer paz para os homens, ele veio para anunciar paz para a humanidade. Ele é o príncipe da paz. Mas deixa eu falar algo para você, ele vai voltar a segunda vez. Ele voltará a segunda vez, não como príncipe de paz, voltará num cavalo branco, montado, um cavalo branco, que vai vir para julgar e para guerrear, para colocar coisa para quebrar, vai botar o pau para quebrar mesmo, porque a Bíblia diz que na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e é tão poderoso que em Apocalipse diz que ele vai entrar para destruir os inimigos, e vai haver sangue para todos os lados, porque não vai vir como um cordeirinho humilde, vai vir como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para destruir os seus inimigos, para destruir os seus inimigos. Está lá em Apocalipse capítulo 19, e ele virá com
juntos com espada, sabe, viraram um cavalo branco, num cavalo mesmo preponderante, e vai vir para vencer os inimigos, para destruir as nações ímpias, pagãs, os homens maus, os homens que rejeitaram o Evangelho, os homens que têm resistido a Cristo e ao amor de Deus, porque o amor de Deus que nos salva, também é o amor que nos julga. Aquele que rejeitar o amor de Deus, vai ter que passar pela justiça, pelo juízo de Deus, mas graças a Deus que nós não precisamos passar por isso, nem você, porque Ele veio em paz, para trazer reconciliação comigo e você, Ele veio para anunciar paz, não destruição, não guerra, não julgamento, Ele veio para dizer, eu vim em paz, para fazer acordo, para fazer reconciliação com os homens e o Pai. Por isso, queridos, eu quero hoje, é tempo da gente se atentar ao dia da visitação, porque muitos cristãos, que já ouvem falar de Jesus há muito tempo, ficam numa postura tão indiferente, com relação à obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário. Muitas vezes a gente começa a se acostumar com aquilo que ouvimos domingo passado, como a Santa Ceia. A gente vai se acostumando, a gente até sabe, a gente vai virando isso uma rotina, mas Deus não quer que vire uma rotina. Deus quer que você traga à memória o sacrifício de Cristo, que você traga para dentro de você essa realidade espiritual, porque há um significado. Ele veio montado no jumento para trazer paz para os homens. Olha o que diz em Lucas capítulo 2, versículo 14. Glória a Deus nas maiores alturas. Lucas 2, quando Jesus nasce, o menino Jesus nasce, os anjos cantaram nos céus, aquela multidão de anjos, e cantaram glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra, entre os homens a quem Ele quer bem. Você pode falar comigo? Paz entre os homens a quem Deus quer bem. Diga para quem está perto de você, Deus quer o bem a seu respeito. Deus quer o bem a nosso respeito. Ele está interessado no nosso bem. E eu queria concluir esse momento celebrando e adorando junto com a igreja. Eu queria que nós pudéssemos concluir esse momento celebrando já a semana sagrada que se inicia hoje. A semana peculiar, é uma semana muito extraordinária, gente. Vamos dar a devida atenção a essa semana. Eu queria convidar todos os pais, quem aqui é pai e mãe, a você reunir a sua família hoje à noite, e como família, lerem juntos Êxodo capítulo 11 e 12, e começarem, leia todo o capítulo em família, com os filhos, se reúnam na sala, na mesa, e leiam juntos Êxodo capítulo 11 e capítulo 12, para vocês começarem como família a celebrarem a festa do Senhor, porque Deus estabeleceu que essa festa deveria ser celebrada por todas as famílias, por todos os homens. Deixa eu falar algo para você. Essa festa, deixa eu falar algo muito importante agora, tem sido tão negligenciada pela humanidade, que Deus precisou permitir, não foi Ele quem enviou não, mas Deus permitiu uma pandemia, para fazer as famílias voltarem para a essência, para fazer as famílias pararem, se reunirem nas suas casas, no dia sagrado de Páscoa. Nunca aconteceu isso na era da humanidade, mas em 2020, todos nós fomos confinados a ficarem dentro de nossas casas. Ninguém foi para os templos, ninguém foi para fora, todo mundo teve que passar a Páscoa dentro de suas casas, exatamente como Deus havia estabelecido no modelo bíblico. Todas as famílias, entrem para dentro das portas, feche as portas, aplique o sangue primeiro, feche a porta, porque à noite o anjo da morte vai passar, e onde houver sangue sobre a porta, o anjo vai passar por cima, e não vai trazer praga sobre esta casa. Deixa eu falar algo para você. Você acha que foi por acaso que Deus permitiu, há 2 anos atrás, essa pandemia chegar na humanidade? O que mais que Deus precisa mandar, ou o que mais que Ele tem que mandar para você acordar? O que é que Ele tem que mandar mais? Permitir que algo venha para a gente acordar. Deus permitiu uma pandemia
que mexeu com toda a humanidade, para fazer a gente voltar para a essência, nos atentar para as verdades de Deus. Eu quero te convidar como igreja, a gente dar nessa semana, nos próximos dias, a atenção devida à semana de Páscoa. Na próxima sexta-feira, eu quero convidar toda a igreja, todos vocês, escute bem, queridos, é para vocês isso aqui. Eu quero convidar todos vocês para a gente se reunir aqui na próxima sexta-feira, chamada como Sexta-feira da Paixão, chame como quiser, isso não importa. Alguns chamam Good Friday, né? Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, como você quiser chamar, isso não importa. O que importa é que essa semana agora, de fato, é a semana de Páscoa, é a semana que vamos celebrar a Páscoa. E eu gostaria de chamar todos vocês para na próxima sexta-feira, às 8 horas da noite, a gente tirar um momento como igreja juntos para adorar o Cordeiro, celebrar Jesus. E eu vou trazer umas riquezas espirituais para você. Não vou liberar agora, vou liberar na sexta-feira umas riquezas para preparar você para viver liberações de Deus. Escute algo que Deus falou comigo enquanto eu estudava e preparava essa semana. Deus me lembrou daquela palavra sobre liberações. E o Senhor falou comigo assim: você vai convocar o povo e você vai orar impondo as mãos para que liberações venham sobre a minha igreja, sobre o meu povo. Então você vai vir sexta-feira que vem, você que precisa de alguma liberação na sua vida, não sei em qual área, seja em qualquer área, familiar, espiritual, emocional, financeira, sabe, seja relacionamento, seja trabalho, seja em qualquer área, saúde, venha na próxima sexta-feira. Eu vou chamá-la de tempo de liberação. Nós vamos tirar um tempo de ministrar umas riquezas da palavra de Deus, vamos adorar, orar juntos, e vamos ter um momento muito ímpar logo depois. Quem entendeu isso? Diga amém. Próxima sexta-feira, às 8 horas, estaremos aqui nos reunindo como igreja, na semana desse dia especial. E no próximo domingo, domingo de Páscoa, domingo de ressurreição, domingo de celebração ao Senhor. Amém? Fique de pé e vamos cantar, e vamos celebrar o Cordeiro de Deus. Assim como hoje lemos em Lucas, que aquela multidão estava louvando alegremente, louvando não somente alegre, mas também em alta voz. Eles louvavam com alegria em alta voz: Hosana ao que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, Hosana ao Messias. Vamos louvar o Senhor, vamos celebrar o Senhor nessa hora. Deixa eu falar algo para você. O objetivo da Páscoa, qual que é a aplicação? Hoje, no presente, na nossa vida, a aplicação espiritual da Páscoa é nos ensinar como encontrar a paz de Deus. A mensagem de Jesus, de Deus para nós na Páscoa é: venha encontrar-se comigo, porque eu venho a você para trazer paz para o seu coração, para trazer paz com Deus e também com as pessoas, paz consigo mesmo e paz também, a paz de Deus que venha reinar no seu coração, para que através dessa paz você ande em paz uns com os outros. A festa da Páscoa ensina-nos a ter paz com Deus por meio de um relacionamento pessoal com Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. Eu quero nessa manhã convidar você, amigo, amiga, irmão, irmã que está nos ouvindo, a você convidar Jesus para entrar na sua casa, entrar no seu coração. A única forma de você ter paz, a única forma de você desfrutar de paz, é você convidar o príncipe da paz para entrar no seu coração. É você chamar e convidar humildemente, falar: Senhor Jesus, entra no meu coração. Eu te convido, eu creio que tu morreste naquela cruz pelos meus pecados. Eu creio que tu és o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tu és o Messias. Tu és o Messias, o ungido, o Rei ungido, que Deus enviou para salvar-me dos meus pecados. Se você quiser fazer essa oração agora, você pode fazer. Feche seus olhos e diga comigo assim: Senhor Jesus, entra no meu coração. Hoje eu confesso com
com os meus lábios que tu morreste naquela cruz pelos meus pecados. Eu te recebo como meu Senhor absoluto. Espírito Santo, entra na minha vida e faz de novo. Recria-me segundo a imagem do meu Pai Celestial. Faz morada em mim e me guia às águas tranquilas, a pastos verdejantes. A partir de hoje, a minha vida não é mais minha, mas do Senhor Jesus. Eu voluntariamente a entrego nas mãos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você orou essa oração, você nasceu de novo. Aplauda o Senhor Jesus e receba o Cordeiro de Deus. Receba o Cordeiro de Deus e celebra Ele com a sua voz. Celebra Ele com a sua voz. Celebra Cristo com a sua voz.